Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribô, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 59 do canto 10 do Srimad Bhagavatam, intitulado O Extermínio do Demônio Naraka. Em resumo a esse capítulo, é dito como o Senhor Krishna matou Narakasura, o filho da deusa da terra, e casou-se com as milhares de donzelas que o demônio raptara. Descreve também como o Senhor roubou dos céus a árvore Parijata e como ele se comportava tal qual um pai de família comum em cada um de seus palácios. Depois que Narakasura roubou o guarda-sol do Senhor Varuna, os brincos de mãe Aditi e o parque de diversões dos semideuses conhecido como Mani Parvata, Indra foi a Dwaraka e descreveu ao Senhor Krishna as transgressões do demônio. Junto com a rainha Satyabhama, o Senhor montou-se em seu transportador Garuda e viajou para a capital do reino de Narakasura. Num campo nos arredores da cidade, Krishna decapitou com seu disco o demônio Mura. Então lutou com os 7 filhos de Mura e mandou-os todos para a morada da morte. Depois do que o próprio Narakasura entrou no campo de batalha montado num elefante. Naraka arremessou sua lança Shakti contra Sri Krishna, mas a arma mostrou-se ineficaz, e o Senhor desbaratou todo o exército do demônio. Por fim, com seu disco afiado, Krishna decepou a cabeça de Narakasura. A deusa da terra, Priviti, aproximou-se então do Senhor Krishna e deu-lhe os vários artigos que Narakasura roubara. Ela ofereceu orações ao Senhor e entregou o amedrontado filho de Naraka aos pés de lótus do Senhor Krishna. Depois de tranquilizar o filho do demônio, Krishna entrou no palácio de Narakasura, onde encontrou 16.100 jovens. Logo que avistaram o Senhor, todas elas decidiram aceitá-lo como marido. O Senhor mandou-as para Dwaraka junto com uma grande quantidade de tesouro e então foi com a rainha Satyabhama para a morada de Indra. Lá devolveu os brincos de Aditi e Indra e sua esposa Satidevi adoraram-no. A pedido de Satyabhama, o Senhor Krishna arrancou a árvore Parijata celestial e colocou-a nas costas de Garuda. Após derrotar Indra e os outros semideuses que se opuseram a que ele levasse a árvore, Krishna regressou com a rainha Satyabhama a Dwaraka, onde a plantou num jardim adjacente ao palácio de Satyabhama. Indra, a princípio, viera ao Senhor Krishna oferecendo reverências e pedindo que este matasse Narakasura. Mas depois, quando seu problema fora resolvido, ele brigou com o Senhor. Os semideuses são propensos à ira porque se deixam embriagar de orgulho em virtude de suas opulências. O infalível Senhor Supremo manifestou-se em 16.100 formas separadas e casou-se com cada uma das 16.100 noivas num templo diferente.
Ele assumiu as atividades necessárias à vida de casado, exatamente como uma pessoa qualquer, aceitando várias espécies de serviço de cada uma de suas muitas esposas. Aqui terminamos o resumo desse capítulo e vamos ao verso 1. O rei Parikshit disse: como Balmasura, que raptou tantas mulheres, foi morto pelo Senhor Supremo. Por favor, narra essa aventura do Senhor Krishna. Shukadeva Goswami disse: depois de Balma ter roubado os brincos pertencentes à mãe de Indra, bem como o guarda-sol de Varuna e o parque de diversões dos semideuses, que fica situado no pico da montanha Mandara, Indra foi ter com o Senhor Krishna e informou-o desses crimes. O Senhor, levando consigo sua esposa Satyabhama, então montou em Garuda e dirigiu-se para Pradyoshtapura, que era cercada de todos os lados por fortificações constituídas de colinas, armas automáticas, água, fogo e vento, e por obstáculos de fio Murapasha. Com sua massa, o Senhor abriu o caminho, quebrando as fortificações de rocha, com suas flechas as fortificações de armas, com seu disco as fortificações de fogo, água e vento, e com sua espada os cabos Murapasha. Com o som de seu búzio, o Senhor Gadadhara então destroçou as proteções mágicas da fortaleza, bem como os corações de seus valentes defensores, e com sua pesada massa demoliu os baluartes de terra circunjacentes. Mura, o demônio de 5 cabeças, que dormia no fundo do fosso da cidade, acordou e imergiu da água ao ouvir a vibração do búzio Panchajanya do Senhor Krishna, a qual era tão aterradora quanto o trovão ouvido no fim da era cósmica. Brilhando com a ofuscante e terrível refulgência do fogo do sol no fim do milênio, Mura parecia estar engolindo os 3 mundos com suas 5 bocas. Ele brandiu seu tridente e precipitou-se contra Garuda, o filho de Tarksha, tal como uma cobra que dá um bote. Mura girou seu tridente e então arremessou-o ferozmente contra Garuda, rugindo por suas 5 bocas. O som encheu a terra e o céu, todas as direções e os limites do espaço sideral, chegando até a reverberar na própria cobertura do universo. Então, com 2 flechas, o Senhor Hari atingiu o tridente que voava em direção de Garuda e quebrou-o em 3 pedaços. Em seguida, o Senhor feriu os rostos de Mura com várias flechas, e o demônio, com ira, lançou sua massa contra o Senhor. Enquanto a massa de Mura voava em direção dele no campo de batalha, o Senhor Gadadraja interceptou-a com a sua e quebrou-a em milhares de pedaços. Mura então levantou os braços e precipitou-se contra o invencível Senhor, que com muita facilidade retalhou-lhe as cabeças com sua arma disco. Sem vida, o corpo decapitado de Mura caiu na água, tal qual uma montanha, cujo pico foi cortado pelo poder do relâmpago do Senhor Indra. Os 7 filhos do demônio, enfurecidos com a morte de seu pai, prepararam-se para a retaliação. Por ordem de Balmasura, os 7 filhos de Mura, Taura, Antakariksha, Jravana, Vibhavasu, Vasu, Nabhasvan e Aruna, levando suas armas, seguiram o general deles, Pita, até o campo de batalha. Estes ferozes guerreiros,
atacaram iradamente o invencível Senhor Krishna com flechas, espadas, maças, arpões, lanças e tridentes. Mas o Senhor Supremo, com valentia infalível e usando suas flechas, cortou esta montanha de armas em minúsculos pedaços. O Senhor decepou a cabeça, coxas, braços, pernas e a armadura daqueles adversários liderados por Pita e enviou-os todos para a morada de Jamaraja. Narakasura, o filho da terra, não pôde conter sua fúria ao ver o destino de seus líderes militares. Dessa maneira, ele saiu da cidadela com elefantes nascidos do oceano de leite, que, devido à excitação, exsultavam Mada de suas testas. O Senhor Krishna e sua esposa, montados em Garuda, pareciam uma nuvem com relâmpagos situada acima do sol. Vendo o Senhor, Balma arremessou sua arma Shatagini contra ele, enquanto todos os soldados de Balma atacaram-no ao mesmo tempo com suas armas. Naquele momento, o Senhor Gadagraja atirou suas flechas afiadas contra o exército de Balmasura. Essas flechas, decoradas com diversos tipos de penas, logo reduziram aquele exército a uma massa de corpos destituídos de braços, coxas e pescoço. O Senhor matou de modo semelhante os cavalos e elefantes oponentes. O Senhor Hari então derrubou todos os mísseis e armas que os soldados inimigos atiravam nele, ó herói dos Kurus, destruindo cada uma com 3 flechas afiadas. Nesse interim, Garuda, enquanto transportava o Senhor, golpeava os elefantes do inimigo com suas asas. Fustigados pelas asas, bico e garras de Garuda, os elefantes fugiram de volta para a cidade, deixando Narakasura sozinho no campo de batalha para enfrentar Krishna. Vendo seu exército repelido e atormentado por Garuda, Balma atacou com sua lança, que certa vez derrotara o raio do Senhor Indra. Mas, embora atingido por aquela arma poderosa, Garuda não se abalou. De fato, ele era como um elefante atingido por uma guirlanda de flores. Balma, frustrado em todas as suas tentativas, brandiu seu tridente com o intuito de matar o Senhor Krishna. Mas antes que pudesse arremessá-lo, o Senhor decepou-lhe a cabeça com o seu chakra afiado, enquanto o demônio estava sentado em seu elefante. Caída no chão, a cabeça de Balmasura brilhava esplendidamente, estando decorada com brincos e um atraente elmo. Enquanto ressoavam gritos de "oh, oh" e "bem feito", os sábios e principais semideuses adoravam o Senhor Mukunda, lançando sobre ele chuvas de guirlandas de flores. A deusa da terra então aproximou-se do Senhor Krishna e presenteou-o com os brincos de Aditi, que eram feitos de ouro reluzente, incrustado de pedras preciosas brilhantes. Ela também lhe deu uma guirlanda de flores Vayajanti, o guarda-sol de Varuna e o pico da montanha Mandara. Ó rei, após prostrar-se diante dele e então ficar de pé com as mãos postas, a deusa, com sua mente plena de devoção, pôs-se a louvar o Senhor do Universo, a quem os melhores dos semideuses adoram. A deusa Bhumi disse: reverências a vós, ó Senhor dos principais semideuses, ó portador do búzio, disco e massa, ó alma suprema dentro do coração, assumes vossas várias formas para satisfazer os desejos de vossos devotos.
reverências a vós. Minhas respeitosas reverências a vós, ó Senhor, cujo abdômen é marcado por uma depressão semelhante a uma flor de lótus, que estais sempre enfeitado com guirlandas de flores, cujo olhar é tão refrescante quanto o lótus e cujos pés estão gravados com marcas de lótus. Reverências a vós, o Senhor Supremo Vasudeva, Vishnu, a pessoa primordial, a semente original. Reverências a vós, ó Onisciente. Reverências a vós, o não nascido progenitor deste universo, o absoluto, possuidor de energias ilimitadas. Ó alma dos seres superiores e inferiores, ó alma dos elementos criados, ó onipenetrante alma suprema, reverências a vós. Desejando criar, ó Senhor não nascido, aumentais e depois assumes o modo da paixão. Fazeis o mesmo com o modo da ignorância, quando desejais aniquilar o universo, e com o da bondade, quando desejais mantê-lo. Entretanto, permaneceis não coberto por esses modos. Sois o tempo, o pradana e o purusha, ó Senhor do universo, mas ainda assim estais separado e distinto. Pensar que a terra, água, fogo, ar, éter, objetos dos sentidos, semideuses, mente, os sentidos, o falso ego e a energia material total existam independentemente de vós, não passa de ilusão. De fato, eles estão todos dentro de vós, meu Senhor, que sois o único e inigualável. Eis aqui o filho de Balmasura. Assustado, ele está aproximando-se de vossos pés de lótus, pois afastais a aflição daqueles que buscam refúgio em vós. Por favor, protegei-o. Colocai vossa mão de lótus, que dissipa todos os pecados, sobre a cabeça dele. Então, Shukadeva Goswami disse, solicitado assim pela deusa Bhumi, com palavras plenas de humilde devoção, o Senhor Supremo concedeu destemor a seu neto e então entrou no palácio de Balmasura, que estava repleto de toda a espécie de riqueza. Lá, o Senhor Krishna viu 16.000 donzelas reais, que Balma arrebatara à força de vários reis. As mulheres ficaram encantadas ao verem entrar aquele excelentíssimo varão. Em suas mentes, cada uma delas aceitou a ele, que fora levado ali pelo destino, como seu marido escolhido. Enquanto pensavam, que a providência conceda este homem se torne meu marido. Cada uma das princesas absorveu seu coração em contemplar a Krishna. O Senhor mandou vestir as princesas com trajes limpos e imaculados e então enviou-as em palaquins para Dwarka, junto com grandes tesouros, tais como quadrigas, cavalos e outros objetos de valor. O Senhor Krishna também despachou 64 velozes elefantes brancos descendentes de Airavata, que ostentavam 4 presas cada um. O Senhor, depois disso, foi para a morada de Indra, o rei dos semideuses, e deu à mãe Aditi seus brincos. Lá, Indra e sua esposa adoraram Krishna e sua amada consorte Satyabhama. Então, a pedido de Satyabhama, o Senhor arrancou a árvore Parijata celestial e colocou-a no dorso de Garuda. Após derrotar Indra e todos os outros semideuses, Krishna levou a árvore Parijata para sua capital. Uma vez plantada,
a árvore parijata embelezou o jardim do palácio da rainha Satyabhama. Abelhas seguiram a árvore todo o caminho desde os céus, ávidas de sua fragrância e doce seiva. Mesmo depois que Indra se prostrara diante do Senhor Achyuta, tocara-lhe os pés com a ponta de sua coroa e suplicara ao Senhor que satisfizesse seu desejo, aquele insigne semideus, tendo alcançado seu propósito, decidiu lutar com o Senhor Supremo. Que ignorância paira entre os deuses, ao inferno com sua opulência. Então, a imperecível personalidade suprema, assumindo uma forma distinta para cada noiva, casou-se devidamente com todas as princesas ao mesmo tempo, cada uma em seu próprio palácio. O Senhor, realizador de feitos inconcebíveis, permanecia constantemente nos palácios de cada uma de suas rainhas, os quais não eram igualados nem superados por nenhuma outra residência. Aí, embora plenamente satisfeito em si mesmo, ele desfrutava com suas agradáveis esposas, e tal qual um marido comum, cumpria os seus deveres domésticos. Dessa maneira, aquelas mulheres obtiveram como esposo o amo da deusa da fortuna, embora nem mesmo eminentes semideuses como Brahma saibam como se aproximar dele. Com prazer sempre crescente, elas experimentavam atração amorosa por ele, trocavam olhares sorridentes com ele e reciprocavam com ele em intimidade sempre renovada, cheia de gracejos e timidez feminina. Embora tivessem cada uma centenas de criadas, as rainhas do Senhor Supremo preferiam servi-lo pessoalmente, aproximando-se dele com humildade, oferecendo-lhe um assento, adorando-o com excelente parafernália, banhando e massageando-lhe os pés, dando-lhe pão para mascar, abanando-o, ungindo-o com pasta de sândalo aromático, adornando-o com guirlandas de flores, penteando-lhe o cabelo e preparando sua cama, banhando-o e ofertando-lhe vários presentes. Assim terminamos, né, esse capítulo 45. Aqui nesse capítulo podemos ver como o Senhor Krishna matou, né, esse demônio Narakasura, que era o filho da deusa da terra, de uma forma sempre esplendorosa como ele faz, porém, né, o detalhe aqui desse capítulo é que vemos que Krishna, ele rapta, né, ou ele se aposta das princesas ou das rainhas de outros reis que estavam aprisionados por Balmasura e casa com todas elas. E o interessante disso é que em Dwaraka, né, Krishna, ele, ao casar-se com elas, ele se expandiu pessoalmente na relação marital, né, com cada uma dessas pessoas, dessas rainhas, e ele tinha para cada uma dessas rainhas um palácio perfeito e vivia assim como um marido exemplar, né? Então Krishna dá o exemplo, né, narra aqui no Srimad Bhagavatam como um marido se comporta em relação às suas esposas, de modo que, apesar de Krishna ser um, né, cada rainha achava que só ela estava casada com Krishna. Logo quando você está com Deus, você não precisa disputar o seu Deus com ninguém, porque Krishna, ele está sempre com você. Essa é a natureza do entendimento, né? Desse capítulo aqui. Vai ter também uma parte em outros capítulos que Narada vai ficar atônito com isso, né?
esse poder místico de Krishna de se expandir através de toda a existência. Nós também somos expansões energéticas de Krishna. E Krishna está com cada um de nós dentro do coração, dentro, né, do palácio do nosso corpo, vamos dizer assim. E aí esse é o exemplo mostrado, né, aqui nesse capítulo. Entender esse poder de relação de Krishna pessoal com cada alma, independentemente, né, de cada pessoa, né, ter essa particularidade de relação com Deus. Então Krishna, ele vai intercambiar o seu amor perfeitamente com cada pessoa, assim como nós vemos aqui que ele estava intercambiando sua relação com cada rainha num palácio assim tão maravilhoso que não havia construção que se igualasse a cada palácio de Krishna. Ele tinha 16.108 palácios aqui no caso, porque Krishna é o Senhor, né? Ele possui a opulência infinita da riqueza, né? É a opulência em si mesmo. Então, onde Krishna está, tudo é opulento, tudo é magnânimo, né? Não há essa coisa de pobreza assim, em si. Quando Krishna está atuando em seus passatempos em Vrindavana, aí é uma coisa da vida simples, do vaqueirinho, né? É mais simples. Mas quando ele está em Dwaraka, nesses lugares assim mais, vamos dizer, reais, né? A realeza, assim, ele é o Senhor, né, de tudo. E essas rainhas todas que ele desposou são, né, como a gente tem que entender, deusas da fortuna. São expansões, né, amorosas de Krishna, onde ele está executando os passatempos. Temos que nos ater a isso, né? Não há nunca esse sentimento de luxúria, de que Deus está se relacionando como um ser humano, mas Krishna está fazendo um papel de ser humano. Porém, para se associar com Krishna, a alma tem que ser, né, pura e elevada e estar simplesmente nessa plataforma de serviço devocional. Por isso que as rainhas de Krishna, apesar de ter centenas de servas, milhares de servas, mesmo assim elas serviam pessoalmente o Senhor Krishna. Entende? Então essa é a natureza do devoto, ele está vivendo com Krishna no palácio exuberante de seu coração, e a opulência que a alma tem é de ter essa oportunidade de estar vivendo com Krishna e servindo. Essa é a lição, né, aqui, mais importante desse capítulo. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, Gauranitai, ao Mahamantra Hare Krishna, Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos, Hari Bol.